é algo que eu tenho no meu coração. E ainda, tá certo, eu quero usar um texto de Tiago ainda. A gente passou o mês de maio estudando o livro de Tiago, vamos encerrar no próximo domingo a última parte do livro de Tiago, mas me chama muita atenção Tiago capítulo 2, verso 12. Tiago capítulo 2, verso 12. Diz assim: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falem e hajam. Você pode repetir comigo, gente? Falem e hajam. Vamos lá, todo mundo, falem e hajam. Em outra versão diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Gente, é complicado conhecer e não praticar. Quem conhece e não pratica, não conhece. Jesus fala em Mateus capítulo 7, versos 24 a 26, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que afirma, fala, declara, e gente, ele precisa andar e permanecer e ser prático. Por exemplo, 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Falar e praticar. A gente vai ver por toda a palavra de Deus sempre essa chamando a atenção. E se a gente ouve a palavra de Deus, é praticar. E pessoal, o convite da gente estar hoje à noite aqui, eu tenho absoluta certeza que não é a sua proposta simplesmente sentar numa cadeira e simplesmente desfrutar das músicas, não simplesmente desse ambiente. Você que está comigo online, não é simplesmente você poder estar fazendo qualquer coisa. Ei, eu tenho absoluta certeza, e eu espero que você queira receber essa palavra e dizer o seguinte: sabe de uma coisa? Eu quero ouvir e eu quero praticar. Porque quando a gente junta isso, ouvir e praticar, faz toda a diferença. E eu não acredito gente só de discurso. Eu não acredito gente que tem um discurso maravilhoso, mas não tem prática. Eu não trabalho com ninguém que é bom no discurso e não é bom no resultado. Você não trabalha, você não contrata ninguém que é maravilhoso nas palavras e quando você procura, não realiza nada. E gente, assim na nossa vida espiritual, a gente precisa fazer algumas perguntas para Deus e é honesto com a gente mesmo. Para Deus não, para a gente mesmo, sobre Deus, e a gente ser honesto. Por exemplo, você acredita realmente em Deus? Acredita realmente em Deus, gente? Craig Rochelle diz uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente diz que acredita, mas as nossas atitudes são diferentes. Por exemplo, ele chama de cristãos ateus. Cremos em Deus, mas não confiamos na sua palavra. Cremos em Deus e até oramos a Ele, mas não cremos que Ele responde. Será que Deus não é uma crença na nossa mente, ao invés de ser uma obra do Espírito na nossa vida? A gente confia realmente em Deus? A gente confia realmente em Deus? Literalmente, você tem descansado em Deus? Dorme tranquilo, tem a convicção de que é o amor de Deus que sustenta a tua vida. Ei, gente, eu estava lendo essa semana sobre as cartas do apóstolo Paulo, uma carta especificamente de Efésios. Ele diz assim: ei, eu oro para que Cristo habite ricamente em vocês, estando vocês alicerçados em amor, e assim vocês venham conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, e perceber a altura, a profundidade, a largura e o tamanho do amor de Deus, e vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Ei, gente, a minha pergunta para você: o que é que sustenta a tua vida? Você realmente confia que Deus te ama?
de que Deus te ama. Sobre o amor de Deus, ele disse, olha, nem nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Presente por vir, principado, potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus. A minha pergunta para você é crença na mente ou é uma obra que Deus fez no seu coração e você confia realmente em Deus? Ei, gente, a conversa aqui é bem prática. A conversa aqui é provocar em você mudança. A conversa aqui é eu e você, a gente sair daqui crendo realmente em Deus. A conversa aqui é fazer com que você realmente confie em Deus. A conversa aqui é sair do discurso para a prática. Diga comigo, discurso para a prática. Discurso para a prática. Tozer fala uma coisa, quem é Tozer? Você não precisa conhecer não, é um cara muito bom, teólogo maravilhoso. Em livros maravilhosos, ele diz uma coisa interessante, olha aqui gente, aqui é que ele diz assim, o mau hábito de buscar Deus é eficaz em nos impedir de encontrar a Deus em plena revelação. Nesse reside a nossa grande aflição. Se omitirmos, encontraremos o tudo de Deus. E é em tudo isso que necessitamos. E ele completa, o homem que tem Deus como seu tesouro, tem todas as coisas em uma. Será que a gente acredita realmente em Deus? Será que a gente conhece realmente Deus? Será que Deus para a gente é o quê? É algo que foi produzido pelo Espírito de Deus, foi um novo nascimento? Não foi algo intelectual? Será que a gente acredita realmente em Deus na sua natureza? A gente acredita Deus como nosso provedor? A gente acredita Deus que protege a nossa vida? A gente acredita no Deus que há de nos ressuscitar? O Jesus que há de nos ressuscitar? Será que a gente acredita realmente na vida eterna? Será que a gente acredita realmente? Será que a gente confia em Deus? Ei, gente, minha proposta para a gente hoje aqui, você online, é sair do discurso e para a prática. E aí quando eu olho algumas pessoas, eu digo assim, foi gente que saiu do discurso para a prática. Gente que saiu do discurso. Por exemplo, gente, quando eu... Glória a Deus, tem coisas que acontecem também na videira. Quando eu olho a vida de Enoque, eu digo assim, Samuel, qual foi o Deus que Enoque conheceu, que eu preciso conhecer também? Ei, gente, porque olha a história de Enoque, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando a gente fala no livro de Hebreus sobre Enoque também, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E, gente, que Deus foi esse que Enoque confiou? Que Deus foi esse que Enoque conheceu? Que Deus foi esse que eu e você, a gente precisa conhecer? E eu e você, a gente tem que sair do discurso para a prática. Porque quando eu escuto a história de Enoque, ei gente, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha escrito, mas a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele andava com Deus. Ei, e no andar com Deus, a morte mudou de nome. Não, vocês não entenderam não. Andar com Deus, com Enoque, a morte mudou de nome. Por quê? Porque não era mais morte, foi arrebatamento, gente. Ei, que Deus é esse que eu e você a gente precisa conhecer. Ei, que Deus é esse que eu e você a gente precisa confiar. Que Deus é esse que andou e não era mais
Não sei. O que é céu? Não sei. Ei, o andar desse Deus que Enoque conheceu, eu preciso conhecer, porque céu e terra se confundiu, não sabia mais o que era terra e céu. Ei, ele faz o que a gente confundir. Aonde eu estou no céu? Eu estou na terra. Eu estou na terra. Isso pode provocar na nossa de Enoque. Mas a gente pode viver na mesma dimensão de Enoque. Na mesma dimensão de Enoque. Não fui arrebatado, mas a minha mente está no céu. Eu não fui arrebatado, mas a minha alma está cheia de Deus. Eu não fui arrebatado, mas eu creio nesse Deus. Eu não sei o que é que dá, mas eu vivo o céu aqui na terra. Ei, meu irmão, dá glória a Deus. Exalte o nome de Jesus. Me empolga conhecer esse Deus. Ei, gente, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero sair do discurso e eu quero conhecer o Deus de Noé. Ei, a Bíblia diz que Noé, mais uma vez, andou com ele. Andou com ele, obedeceu e perseverou. Eu estava pesquisando quantos anos ele levou para construir a arca. O que é isso aí, Noé? Aí, cara. Cadê a chuva, Noé? 6 meses, Noé, tu ainda está nessa, Noé? Noé, e aí 1 ano, Noé, tu ainda está nessa, Noé? Aí falava com a mulher de Noé, falava com o filho, rapaz, bota teu pai, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco. E, gente, qual é esse Deus que a gente diz assim, eu vou obedecer? Eu não estou vendo. Até eu tomei susto. Que Deus é esse que eu preciso conhecer? Eu não estou vendo. Eu não estou tocando. Eu não estou... Não tem lógica disso aqui. Mas eu vou confiar. Eu vou crer. Eu vou permanecer. Eu vou porque Ele falou. Deus falou. Meu irmão, Deus falou para ti. Tem promessa na tua vida. A palavra tem promessa na tua vida. O Espírito Santo na tua vida. Toda sorte de bênção está sobre a sua vida. Ei, tem bênção. Ei, tem presença de Deus. Tem natureza de Deus na sua vida. Meu irmão, eu e você, a gente está precisando sair do discurso para a prática, meu irmão. A gente tem que deixar da conversa. Ei, a gente tem que deixar da conversa, a gente tem que ir para a prática. Deus, eu preciso conhecer, Senhor, meu Deus, eu preciso confiar nesse Deus. Gente, eu não sei que Deus foi esse, mas eu quero conhecer esse Deus de Enoque, eu quero conhecer esse Deus de Noé. Eu quero estar na prática, eu quero ter a experiência que eu vejo na vida de Enoque, eu vejo na vida de Noé. Ei, pessoal, eu vejo na vida de Daniel. Daniel saiu do discurso, foi para a prática. Que confiança é essa que nem mesmo dormir com leões o afetou? Nem mesmo dormir com leões o afetou.
Falando em leão, Senhor meu Deus, tem um negócio ali. Ei, gente! Oh, ei, Sadraque, Mesaque e Abdenego, gente. Sadraque, Mesaque, pode voltar para o espiritual. Se Deus castiga, Senhor, castiga não. Sadraque, Mesaque, Abdenego na fornalha. Não negociaram a fé, gente. Não negociaram a fé. Não negociaram a fé. Ei, a gente tem que sair do discurso, meu irmão. A gente tem que sair do blá, blá, blá. A gente tem que sair só do gogó. A gente tem que viver esse Deus que não importa o que estão falando, não importa se eu vou perder, não importa, mas eu não negocio a minha fé, eu não negocio o meu coração, eu não negocio a eternidade, eu não negocio a minha comunhão com Deus, eu não negocio. Ei, gente, eu acredito, Daniel ele tinha comunhão na prática, Enoque tinha comunhão na prática, Noé tinha comunhão na prática, Elias diante dos profetas de Baal, era comunhão de prática, Eliseu. Ei, Senaqueribe chegou, barraco montado, exército montado, ele na casa dele. O servo sai, Eliseu. Não tem noção o que está acontecendo, Aí está todo, vão matar a gente, o exército todo está ali. Oração de quem não tem só discurso. Oração de quem conhece Deus na prática. Ele faz uma oração, ele diz assim, Senhor, abre os olhos dele. Quem sabe é essa oração simples que eu e você a gente está precisando para sair do discurso para a prática. Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para eu ver. Olha, abre os meus olhos para conhecer quem o Senhor é. Abre os meus olhos para saber quem o Senhor é. Abre os meus olhos e a gente perceber que muito mais são aqueles que estão por nossa vida do que aqueles que estão contra a sua vida. Meu irmão, começa a dar glória, porque Deus está a favor da tua vida, Deus te ama. Eu e você, a gente precisa sair do discurso e ir para a prática. Do discurso e para a prática. Ok, como? Como sair do discurso para ir para a prática? A primeira coisa que eu e você, de forma bem prática, a gente precisa fazer, arrepender-se. Reconhecer, meu irmão. A gente tem que ser sincero e reconhecer. Domingo passado, a gente pregando aqui, e eu fiz a segunda pergunta, né? Será que a gente precisa realmente de Deus? Será que a gente precisa realmente de Deus? Será que a gente precisa realmente de Deus? Porque se a gente tiver dinheiro, será que a gente precisa de Deus? Se a gente tiver boas conexões, será que a gente precisa de Deus? Se a gente tem um bocado de coisa, será que a gente precisa de Deus? Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Hoje é um convite para a gente se arrepender. Arrependimento não apenas de algo intelectual. Realmente, pastor, o senhor me convenceu. O senhor tem razão. Não, meu irmão, não é intelectual. É algo espiritual. É algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. É o novo nascimento. É uma obra que não é feito pelo intelecto, nem pela inteligência. É o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Eu oro para que hoje a gente possa ter arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de coração, e dizer, Senhor, eu preciso sair do discurso, eu quero ir para a prática, Senhor meu Deus, eu quero a experiência, Senhor meu Deus, a experiência do Teu Espírito, Espírito de Deus, produz na minha vida, mas isso se passa por quê? Por arrependimento, gente. Arrependimento. Romanos capítulo 12, vocês conhecem esse texto.
Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 3,3 diz assim: ninguém pode ver. Diga comigo, gente, ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O arrependimento é a obra mais importante do Espírito Santo na vida do ser humano. Sem essa realidade é impossível se achegar a Deus. Arrependimento como mudança de mentalidade, como ação do Espírito Santo. E se dizemos que confiamos, mas não confiamos, precisamos dizer: a Deus, muda a minha vida, tem misericórdia de mim. E eu quero sair do discurso para a prática, eu quero te conhecer. Senhor, meu Deus, eu quero viver uma experiência real com o Senhor. Diga comigo: arrependimento. Arrependimento. A segunda coisa, como sair do discurso, prática. A gente precisa decidir conhecer a Deus. Conhecer. O significado da palavra conhecer é usado da mesma forma, o mesmo termo que serve para definir uma relação íntima de um casal. Isso mesmo, intimidade. Não se trata de saber sobre conceito, e sim intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Se alguém necessita de provas para conhecer a Deus, essa pessoa não precisa ter fé. Se alguém necessita de provas para conhecer a Deus, essa pessoa não precisa ter fé. Deus não precisa provar a sua existência para me convencer a buscá-lo. Me arrependo, mas eu quero conhecimento de Deus, profundidade com Deus, intimidade com Deus, e ter a experiência de saber quem Deus é e quem Deus é. De acordo com Lucas, Jesus falando sobre tipos de coração, ele fala sobre 4 tipos de coração em Lucas 8, de 11 a 15. Um coração, aquele que recebe a palavra, mas ela é roubada. Aquele que recebe a palavra, mas ela não cria raiz. Aquele que recebe a palavra, mas se esquece com o dia a dia, riquezas, prazeres, preocupações. Mas aquele que recebe a palavra, retém e dá fruto. Em outras palavras, coloca em prática. Aquele que recebe a palavra de Deus e coloca em prática. E se eu coloco a palavra de Deus, é a palavra que produz na minha vida fé, conhecimento. Gente, essa palavra é essa palavra. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Eu conheço a Deus porque eu confio nele. Terceira coisa, arrependimento, né? A gente falou sobre conhecimento, intimidade, relacionamento com ele. E a terceira coisa é praticar. Eu me arrependo? Eu conheço, mas eu quero praticar, eu quero aplicar, crescer em experiência com Deus, uma fé prática, aplicar aquilo que Deus fala. Livro de Tiago, ele fala muito bem que a gente se escuta, e só escuta, a gente está enganando a gente mesmo. É sobre prática da palavra de Deus, prática da palavra de Deus, prática da palavra de Deus. Ei, que tipo de seguidor de Jesus você é? Que tipo de seguidor de Jesus você é? Pastor João Queiroz, ele ganhou meu avô para Jesus. Um pastor incrível, um homem incrível, pai do Carlinhos Queiroz, casado, né, com a minha cunhada. E ele dizia, não é palavrão, gente, não é palavrão, é uma linguagem regional. Ele dizia que existe 3 tipos de crentes, seguidor de Jesus. O égua, aquele que só fala.
O filho de uma égua fala, não faz e ainda fala mal de quem faz. E o pai d'égua fala e age. Que tipo de crente é você? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é... Não diz não. Já pensou, gente, se a gente sai hoje aqui e diz assim, realmente, pastor, realmente eu digo que eu creio, mas no fundo eu não creio. Realmente, pastor, realmente eu tenho muito discurso, muita intelectualidade. Realmente eu tenho muito papo. Mas na prática eu fico perturbado. Na prática eu fico ansioso. Na prática eu não durmo, fico preocupado. E pastor, eu quero... Há um convite hoje do Espírito Santo. Arrependimento. 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 Gente, tem determinadas orações tão simples, mas tão poderosas que a gente encontra na palavra de Deus. Exemplo, eu não sei o que é que os discípulos viram quando da experiência de Jesus orando. Eu não sei o que é que aconteceu ali. Eu não sei o que é que aconteceu. Mas a Bíblia fala que quando Jesus terminou de orar, eles chegaram e disseram assim, Jesus, faz uma coisa, me ensina a orar. Que oração, que pedido maravilhoso. E, gente, será que hoje a gente não poderia fazer uma oração simples, mas do coração dizer, Senhor, me leva a crer. Me leva a crer, Senhor. Me leva a crer. Senhor, faz algo no meu coração. Eu quero crer no Senhor. Eu quero experimentar. Gente, que oração poderosa a gente pode sair daqui de forma prática e dizer, Senhor, eu decido te conhecer. Eu decido ser profundo na tua palavra. Eu decido ser profundo na tua palavra. E de forma prática, Senhor, meu Deus, eu decido praticar. Pode não ser o seu problema, mas pode ser que você coloque tantas metas no seu dia a dia com relação a seguir Jesus, que não dá, a gente coloca uma meta na tua vida. Lê um texto da palavra de Deus e diz assim, se eu vou praticar isso aqui. Se a Bíblia diz que é para perdoar, você vai dizer assim, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar. Se a Bíblia diz que determinadas situações é com jejum e oração, sabe de uma coisa? Eu vou guerrear com as armas espirituais. Confia, vai lá, pega as armas espirituais, prática da palavra de Deus. Se a Bíblia fala, faz coisas simples, coisas pequenas mudanças, e você vai, pequenas atitudes, e você vai começar a desfrutar, né, pequenos ajustes, pequenas mudanças, pequenas práticas. Você vai começar a perceber grandes mudanças na tua vida. Não seria essa palavra que você está precisando hoje? Não seria essa palavra que você veio buscar hoje? Sabe uma coisa? Muito de falar, muito de dizer, pastor, sabe uma coisa? Eu preciso praticar. Eu preciso sair do discurso. Eu preciso ir para a prática. Eu preciso viver confiança na prática, descansar na prática. Eu preciso crer e ver Deus na minha vida. Baixa a cabeça, feche seus olhos. O que é que Deus falou para ti? O que é que Deus falou para você hoje? O que é que Deus falou para você hoje? Um exemplo. Pastor, história de Enoque me tocou. Eu quero andar com Deus. Eu quero conhecer esse Deus na prática, ao ponto de eu confundir terra e céu, céu e terra. Eu quero viver a experiência de andar com Deus, que só a presença dEle
Só a presença manifesta dele já é suficiente na minha vida. Ah, pastor, me encantou e tocou o meu coração. A história de Noé. A despeito de críticas, a despeito de tempo, a despeito de... Eu quero esse Deus conhecer na prática. O que é que Deus falou para o teu coração hoje? O que é que você sai hoje daqui? Você sai hoje daqui proposto a... Você sai hoje daqui a praticar. Você sai hoje daqui. Ah, pastor, eu quero. Preciso ser mais profundo na palavra. Palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, não na palavra dos homens. Os homens têm o seu valor, as palavras humanas têm o seu valor. Quantas palavras maravilhosas que os pais podem falar, as mães, quantas palavras são importantes. Ei, mas a única palavra que muda a minha vida é a sua vida, é a palavra de Deus. Quem sabe hoje você diz assim, pastor, eu preciso crer na palavra. Eu saio daqui com uma decisão de crer na palavra, 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 praticar a palavra, viver a palavra, viver a palavra. Eu oro para que quando você se levantar, eu oro para que quando você entrar na sua casa, eu oro quando você entrar no seu trabalho, eu oro quando você se relacionar, os seus relacionamentos, as pessoas vão perceber que você não é do discurso, você é da prática.